Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente quando você está assistindo ou ouvindo esse episódio, mas a gente está aqui hoje para começar uma série de conversas muito legal sobre Retail Media com a Edsmovil. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas pessoas que vão trazer muitos insights, muitos aprendizados e um pouco da experiência deles para ajudar o mercado a evoluir nesse segmento. Hoje eu estou aqui com a Daniela Rabif, gerente de Retail Media da Unilever, e o Paulo Schiavon, diretor executivo de Retail Media da Edsmovil. Gente, bem-vindos. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Oi, Paulo, tudo bom? Tudo bom. Bacana. Bom, gente, antes da gente começar a conversar um pouco de tendências, de experiência, de aprendizado, de outras coisas, eu queria que vocês me contassem um pouquinho há quanto tempo cada um de vocês trabalha com Retail Media, como é que vocês entraram nesse segmento? Tá, posso começar? Por favor. Na verdade, eu trabalho com mídia há quase 10 anos, praticamente, e especificamente com Retail Media tem 2 anos e meio, que foi quando a gente teve, né, uma mudança de estrutura na Unilever e a companhia começou a dar um foco, assim, bem importante para essa atividade, criando cadeiras específicas. Foi aí que eu fui convidada para assumir esse desafio e sigo focada na atividade desde então. Então, 2 anos e meio, mais ou menos. Bacana. Bom, eu trabalho há mais de 20 anos na área de mídia digital. Como Retail Media, antes de a gente categorizar esse tipo de investimento, eu já trabalhava associado a alguns grandes players desde 2010. Eu tive uma passagem no passado no mercado imobiliário e a gente já buscava uma qualificação geográfica e qualitativa muito grande. Então, na época, eu comecei a me envolver com isso. Mas mais fortemente, desde 2015 para 2016, quando eu trabalhei em algumas empresas grandes, né? Eu fui diretor regional da Samsung, então eu acabava tendo uma relação muito próxima dos varejistas e é onde comecei a avançar muito forte com a qualificação de dados para mídia, né, utilizando, obviamente, o varejo como um principal canal de ativação. Bacana. Hoje a gente vê muitas pessoas falando disso, né, da importância desse segmento, do crescimento, todo mundo olhando para isso, as pessoas talvez querendo entrar nesse mercado. O começo para vocês, quando vocês... Agora, olha, o Retail Media, como é que foi? Teve um estranhamento? Vocês sentiram alguma coisa assim? Será que eu tô pronto para isso? O que tá acontecendo? Como é que foi esse momento de focar nesse ponto? Vou falar um pouquinho por conta lá do passado, mas eu falo que o Retail Media é uma evolução natural de todo o ecossistema de mídia, né? Acontece que a busca pela performance, pela qualificação, cada vez mais trouxe a gente para um caminho onde os dados ficam no centro e onde a profundidade do entendimento de hábito de consumo acaba sendo um principal definidor de como que a gente vai distribuir esse budget. Então, eu entendo sempre que o Retail Media é uma evolução, né? E um amadurecimento do próprio ecossistema, porque trabalhar diretamente com varejo sempre foi, acho que, um desejo de todas as grandes marcas, né? De uma maneira mais próxima, mais íntima, mas sempre houve o famoso conflito de interesse, né? Não, eu não quero que você tenha acesso à minha informação, porque o sellout é meu, o selling é seu, aquela coisa das relações comerciais, mas acho que a competitividade hoje e a experiência do consumidor hoje, que é cada vez mais vamos dizer, integrada entre o mundo físico e o mundo digital, demanda essa abertura e essa flexibilidade para você conseguir construir de uma maneira mais coletiva resultados superiores. Eu imagino que talvez na Unilever o processo tenha sido parecido, que foi um pouco da minha experiência também. Não, eu concordo 100% com o que você está falando, né? E então, também nem vou repetir porque é isso mesmo, né? Eu acho que outro estranhamento que teve no começo, não sei se estranhamento é a palavra, mas um desafio que aí a gente, né, tentou contornar naquela época foi... E aí, de novo, né, eu sempre falo que Retail Media é mídia, porém é uma zona cinzenta, porque é totalmente ligado ao varejo, né? Então, uma coisa, tipo, não vive sem esse outro lado. Então, quando a gente começa a focar na atividade, é muito assim, quem faz o quê nesse ecossistema, sabe? Então, qual o papel... É mídia, então, mas aí qual o papel de trade? Qual o papel do canal? Então, você começa a bater um pouco de cabeça com isso para tentar entender. E aí, falando mais tecnicamente, assim, de mídia, essa questão dos dados, né? Porque tem, assim, é um poder gigantesco, porque realmente você fala com uma audiência baseada em comportamento de compra, né? Você sabe se aquele cara é seu consumidor, né? Anonimamente, claro, mas você sabe se aquele cara é seu consumidor, não é seu consumidor, ou se tem potencial de ser nananã. Mas aí, muitas vezes, por essa mentalidade, assim, que eu acho que tá melhorando, né? Mas sim, você, assim, não tem a visibilidade real do impacto que aquilo teve ou poderia ter. Então, acho que no começo isso era muito, muito mais à flor da pele. Eu sinto que, lógico, né, 2 anos e meio depois, muita coisa amadureceu, né? Tanto desse lado de ways of working interno, quanto de mentalidade
dos stakeholders do mercado, né, assim, então... 2 anos e meio é um tempo rápido para esse amadurecimento, É né? impressionante, assim. Imagino que hoje vocês tenham, nas 2 empresas, profissionais dedicados a isso, né? Capacitados e que estão se capacitando, porque apesar de já ter alguns anos que estão falando isso, é uma coisa nova meio para todo mundo, né? Um perfil... Alguém que passou aqui com a gente em alguma outra conversa falou que é um perfil novo de profissional que precisa. Como é que é isso dentro das empresas? Eu costumo dizer que toda inovação ou toda transformação do mercado nasce nas fronteiras de outras áreas, né? E o Retail Media é a mesma coisa, né? Ele nasce na fronteira entre a área... Da mesma maneira que a marketing e a tecnologia, ela virou Martech, e hoje é uma área comum, né? Em várias empresas. O Retail Media nasce na fronteira da área comercial com o marketing, né? De uma colaboração que já existia talvez um espectro menor do trade marketing, mas agora toma uma proporção maior porque este meio que, em geral, a área comercial das empresas lideram a relação, passa a ter um papel de comunicação muito importante. Então você começa a precisar criar novas dinâmicas de trabalho, integrando essas disciplinas para evitar as típicas rupturas que existem de interesses, né? Porque, falando do lado do varejo, né, até para poder ajudar a Dani a fazer contraponto da indústria, né? Eu trabalhei olhando o lado do varejo por algum tempo. No lado do varejo, a área comercial do varejo tem muito poder sobre a indústria, porque ele é o comprador, né? Exato, ele é o cliente, nesse caso, ele é o cliente. Então, ele está muito acostumado a negociar, por exemplo, as verbas que vêm do trade marketing com muito poder, com muita imposição, o que é completamente diferente do Retail Media, porque o Retail Media, o varejo passa a ser... Né, o varejo não, mas a solução ela é um serviço para a indústria, né, ou para uma área de serviços, enfim, mas o anunciante está do outro lado, né? Então não é um trabalho impositivo, é um trabalho colaborativo de construção de resultados, e isso precisa de uma mudança de postura, né? Porque invariavelmente, é óbvio que a gente ainda está amadurecendo essa dinâmica dentro do mercado, mas parte do dinheiro que o Retail Media vai receber de investimentos, naturalmente pode ser uma migração de algumas iniciativas que talvez estivessem composta na matriz do trade marketing ou do orçamento de co-op, de sales allowance que a indústria tem, para poder melhorar a visibilidade e a dinâmica comercial dentro desses canais prioritários para a indústria. Então, acho que tem um processo de amadurecimento que aconteceu muito forte, que talvez no último ano, né? Mais do que pelo menos aqui no Brasil, né? A gente sabe, obviamente, que outros mercados estão mais dinâmicos, talvez, porque a gente está num estágio um pouquinho anterior, mas ainda não está totalmente resolvido, né? Eu acho que esse conflito de visões e interesses, a gente até falou um pouquinho aqui no bastidor, né, sobre, é mídia, ou a gente sabe que tem pessoas que colocam essa dentro do trade, ou dentro do e-commerce, olhando só para performance, e talvez desprezando que o retail media é muito maior do que isso, para gerar posicionamento de marca e consumo. Então, eu imagino que esse conflito, né, já talvez tenha superado numa grande empresa como a Unilever, mas é presente, né? Esperando. Mas eu acho que uma coisa, falando de estrutura, né? Uma coisa que eu acho bacana na Unilever é que está sendo sempre conversado, sabe? Você não vê uma resistência das áreas que fazem sentido estar envolvidas nessa conversa de isso e ponto, sabe? A gente está, assim como o mercado está amadurecendo, acho que internamente a gente também está amadurecendo e fazendo ajustes, né? Hoje lá dentro a gente tem profissionais dedicados a Retail Media, né, e é isso, varia um pouco a estrutura de BU para BU, mas que nós, né, até para contextualizar todo mundo, nós temos unidades de negócio separadas na Unilever, né, mas e aí cada unidade de negócio tem autonomia para definir seus times, mas a gente tem um foco na atividade, tem profissionais dedicados à atividade. E hoje a gente está assim, a gente olha Retail Media, né, muito mais como mídia mesmo, mas é imprescindível que a gente trabalhe, né, assim, 100% em parceria com os times de trade e de canal, né, e aí muito forte o canal e-commerce, porque até a maior parte das soluções de Retail Media ainda estão nesse âmbito online, né, e que aterrizam no e-commerce, mas eu também acho que isso está mudando e eu acho isso muito legal. Então a gente, por exemplo, a gente não faz nada sem alinhar com eles, a gente precisa saber se para ativar, né, uma campanha de Retail Media, a gente
E mesmo que o objetivo não seja conversão, mas a gente está num ambiente que o consumidor tem alta intenção de compra, né? A gente precisa estar abastecido, né? A gente precisa Não dá pra fazer uma tá com o campanha. preço praticado dentro da nossa estratégia, né? Assim, então, e não sou eu que resolvo isso, são esses times. Então, a gente precisa estar 100% conectado. Então, estruturalmente, é assim que a gente trabalha, mas retail media é visto como mídia mesmo, assim. Tá. Vocês falaram bastante de interesses, de ajustes, de visões diferentes, né, de todos os lados. Como é que vocês definem os canais prioritários? E, na sua visão, como é que isso deve ser feito, olhando para a sua experiência desses 20 anos trabalhando com mídia digital? Legal. Quer falar um pouquinho? Posso, que a estratégia da indústria é importante porque ela se reflete nos canais que a gente atinge. Exato. Eu vou falar, assim, o nosso ponto de partida. É claro que dependendo do objetivo que aquele projeto tem, isso pode mudar. Mas, assim, business as usual, a gente faz essa ponte com trade, com canal, para entender quais são os varejos, né, que são prioritários para o nosso negócio, né, que estão entregando os melhores resultados em todos os âmbitos que a gente olha, né, e aí do lado de mídia a gente faz quase que um depara do tipo, beleza, esses caras têm soluções de retail media, quão maduras são essas soluções, quão sofisticadas elas são, né, e soluções em mensuração, e a partir daí, aí lógico, vemos o nosso budget, né, temos que priorizar dentro disso, e então esse é o nossa maneira de pensar, assim. E claro, né, se a gente já tem histórico de resultados de mídia com esses players, e a gente, então, prioriza também com base em tudo isso. Mas aí, por exemplo, algumas vezes o objetivo é desenvolver canal. Mesmo que ainda não seja um canal representativo pra gente, então, a gente também pode... O leque é grande de opções. Exato. Às vezes, um parceiro lançou uma solução super inovadora de mídia no mercado. Vamos testar, sabe? Vamos de novo alinhar com os times do comercial, tipo, se abastece lá pra mim, nananã. Estamos exatamente com o piloto rodando nesse sentido agora. E é isso. Então, tem todas essas vertentes, assim, que pautam as nossas escolhas, mas, assim, pro dia a dia é isso. A relevância pro negócio versus maturidade, né? Sofisticação do lado de mídia. A gente faz esse match e vai pra rua. E se me permite fazer uma pergunta para a Dani em relação ao que ela comentou antes de eu fazer meu comentário, como que é a definição orçamentária do que hoje vai para o retail media, ele acaba sendo uma definição estratégica da companhia, né? Obviamente, como a Unilever é uma multinacional presente em muitos países, eu imagino que exista, talvez no headquarters, né, um Global Market Center, que define talvez parte desse investimento, mas eu imagino também que vocês tenham autonomia e liberdade para inovar localmente, fazer essa experiência. Hoje, obviamente não precisa entrar em detalhes em percentuais, mas é representativa essa liberdade que vocês têm, ou aí no dinheiro vem muito carimbado, olha, a gente quer trabalhar com estes canais que são, sei lá, os X números prioritários para o meu negócio, ou vocês têm a habilidade local de controlar melhor como que vocês vão construir essa história de resultados? Não, a gente tem bastante autonomia. Existe, sim, um time global, né, que olha para esse tema e eu, particularmente, troco muito com eles, né, e até para a gente cascatear boas práticas, né, frameworks, que são importantes, às vezes, como ponto de partida, né, para a gente, especialmente numa atividade que está em construção, né. E aí você tem alguns mercados mais maduros que, então, por exemplo, Estados Unidos, né, é bom beber dessa água, né, pra gente pensar nas coisas por aqui, se inspirar, né, não necessariamente fazer igual. Então, sim, né, existe essa área, existe essa troca, mas a gente tem total autonomia aqui e a gente constrói ao contrário, assim, meio que exatamente por em retail media a gente consegue medir o impacto do nosso trabalho nos resultados de negócio, né, de uma forma mais rápida. A gente faz meio que essa conta, assim, quanto a gente quer crescer, ano que vem qual que a gente quer que seja a contribuição de retail media, e aí a gente faz os cálculos de investimento por trás disso. E aí esse investimento, ele fica alocado dentro do nosso mix de comunicação, assim. É uma parte do nosso mix de comunicação mesmo. É uma linha de mídia. É uma linha de mídia. Não é um orçamento da área comercial, não, por exemplo. Ela é uma linha de mídia. Muito interessante. E sim, né, desde então que, de novo, essas cadeiras de retail media foram criadas e a atividade começou a ser olhada com foco lá dentro,
a gente vê um crescimento desse investimento, né, tanto do ponto de vista percentual quanto em números absolutos mesmo, mostrando que estamos acompanhando aí a onda, a tal da terceira onda. Né? Legal. Bom, só falando um pouquinho de como a Desmovil aborda o tema, né? A Desmovil, ela é uma AdTech, né? Ela não é um varejista, ela é uma AdTech, que trabalha com algumas unidades de negócio. Então, a empresa nasceu da mídia de mobilidade, então isso é uma disciplina, né, que a gente, inclusive, incorpora no Retail Media como um grande diferencial. Mas a gente tem outras divisões, né, ligado para mídia em áudio, para mídia digital out of home, né, e o core histórico da empresa, que é a mídia programática, justamente focada em mobilidade. A BU de Retail Media, que é a que eu lidero aqui no país, ela tem vamos dizer que a gente entrega dois grandes serviços, né? Um para o mercado de varejo, propriamente dito, que é solucionar essa entrada do mercado no mercado de retail media. A gente sabe, obviamente, que as grandes varejistas têm divisões próprias e que acabam fazendo um investimento maior para conseguir ter essa autonomia. Mas varejistas mais regionais e outros tipos de negócio que potencialmente estão ligados ao que a gente chama de commerce media, que é um pouco mais amplo, né, do que o retail media, têm interesse em monetizar essas informações, mas muitas vezes não sabem o caminho. Então a gente tem uma solução para isso, para fazer esse onboarding, né, e esse projeto de monetização, para trazer isso para o ecossistema de mídia, né? E a gente então oferece por outro lado para o mercado anunciante, né, como a Unilever e outras marcas, a solução de mídia propriamente dita como uma Retail Media Network, né? Isso tanto agregando múltiplos varejistas no que a gente chama de mídia on-site, né, que é a mídia que acontece dentro da plataforma proprietária deles, quanto para mídia off-site, que é onde a gente tem um diferencial competitivo muito interessante, porque além de eu agregar os dados transacionais para essa compra programática, né, que está muito ligado à construção de intenção de compra de produto ou awareness de marca, né, ela entrega obviamente um nível de performance não igual à mídia on-site, mas também muito interessante. A gente agrega a essa camada de dados transacionais também dados de deslocamento geográfico, então eu consigo entregar, por exemplo, para uma rede varejista uma solução de retail media para quem não tem e-commerce, porque como eu consigo mapear o deslocamento do consumidor no entorno daquela loja pela habilidade que eu consigo atribuir vendas, né, se eu estou associado a um varejista ou uma plataforma que tem os dados nacionais, ao deslocamento do consumidor do entorno para dentro da loja, e baseado na permanência dele ali dentro também. Então a gente consegue entregar essas soluções e a gente também gradualmente está integrando a vertical de digital out of home para que a oferta de in-store, né, dos varejistas que tem esse produto já disponível, que ainda são poucos no Brasil, que tem alguma escala nesse produto, mas que a gente também agrega essa atribuição dentro do que a gente faz, porque a gente também tem uma DSP própria para Digital Out of Home, né? Então a gente atua em todas essas frentes, então é uma BU independente e a gente busca justamente facilitar o mercado anunciante, criando essas soluções que integram a oferta, né, tanto para as marcas diretamente, mas principalmente também para as agências, que trabalham muitas vezes com um portfólio de dezenas de marcas, e é muito complexo. Hoje a gente tem mais de uma dezena de varejistas, né, com soluções de retail media sendo oferecido. Isso tende a aumentar, né? Nos Estados Unidos tem mais de 200 hoje, então se a gente também olhar para esse movimento em mercados que estão um pouquinho mais adiantados, a gente vai ver que essa onda vai chegar aqui também. Então é necessário cada vez mais a gente olhar para como que a gente integra e facilita o processo, porque um dos grandes paradigmas do retail media também é a comparação de resultados entre canais, né? Porque é uma coisa bastante completa e complexa. E tem um outro fator que eu acho importante a gente ressaltar em relação ao retail media, é que quando a gente fala de canais de mídia em geral, a gente está sempre olhando muito para a audiência, né? Que obviamente o retail media também tem esse aspecto fundamental quando eu estou falando da Perfano, mas o retail media tem um aspecto do canal, que é fundamental, que é diferente de outros meios, né? Não que você não produza conteúdo ou iniciativas específicas para um canal de mídia, né? Principalmente social media, é muito comum ter essa abordagem. Mas no retail media isso ainda é mais latente, porque a oferta é diferente, a forma como o produto é apresentado muitas vezes é diferente. Então, essa complexidade é justamente o que a Desmovil vem para ajudar a não resolver completamente, porque ela é complexa, mas a cada vez mais facilitar, né, essa ponte entre o melhor que o varejista pode entregar e o que as marcas e as agências procuram em termos de dados e de visibilidade, de formatos, para a gente entregar um resultado cada vez melhor aí, tanto para performance quanto para posicionamento das marcas, né?
Olha, aí um sonho virando realidade, hein? Vai ser um salto, Sonho do né? anunciante. Sim, é uma abordagem complexa, mas acho que a gente tá, como a gente já tá também, a Desmovil foi a primeira plataforma na América Latina a entregar uma solução off-site de varejo, né, com o RAP lá atrás. Então, a gente já tem aí basicamente 6 anos aí operando plataforma de retail media off-site, né, e agora a gente está agregando as outras verticais para a gente conseguir resolver essa complexidade. Então, acho que a gente tem um produto bastante robusto, ainda jovem no Brasil, está um pouco mais desenvolvido em alguns outros países da América Latina, que a gente, por ser mercados menores, conseguiu experimentar um pouco mais, mas agora a gente tem uma ambição muito grande aqui de acelerar rapidamente em 2025. Bacana. Dani, quando você falou no começo do episódio, e além do digital, era disso que você estava falando, de off-site, em store, é isso que você imagina que vai ser os próximos passos? Isso, eu acho que, na verdade, já é uma realidade, eu acho que só é isso, talvez mais soluções e integrar, né, todas as soluções, no fim do dia, volta para aquele ponto que o consumidor é um só, e ele é omnichannel, né, e ele não tem essa quebra mental que a gente tem na hora de desenhar um projeto, uma campanha, né, então a gente deveria estar ali na jornada dele de uma forma seamless, né, assim, então é um pouco isso, eu acho que quando a gente fala de lojas físicas, o Digital Out of Home é uma solução que está ali ganhando corpo, né? E já tem alguns players fazendo de uma forma bacana, são bem poucos ainda, mas eu tô vendo que isso tá evoluindo e a gente tá testando junto com eles. Mas é isso, assim, o mundo ideal é você conseguir integrar tudo, né? Você pegar quem é o meu consumidor, onde ele tá transitando, online e offline, e eu vou impactar ele de acordo com o meu objetivo, né, naquela jornada, né, então esse pensamento programático, né, assim, que você está trazendo é sobre isso, assim, esse é o desejo, por isso que eu falei, o sonho virando realidade aqui, né, e por favor, conseguindo medir, né, Mensuração é muito importante, né? É importante, eu entendo que é um desafio, tá, eu falo muito, assim, eu sempre falo chateada sobre mensuração, mas eu entendo que é um desafio, né, um desafio técnico, um desafio até de mapa mental mesmo, como que a gente vai fazer, né? Mas é o mais importante, né? Porque o ROI do que é feito, e isso eu tô falando de tudo, não só, né, de retail media, né, assim, tem sido cada vez mais importante, uma métrica mais importante de negócio mesmo, né? Então, isso tá conectado. Então, a gente precisa entender se a gente está colocando nosso investimento nos lugares, nas soluções que tem mais eficiência e efetividade acima de tudo, né? Então, é sobre isso, assim, eu acho que também vejo uma evolução grande nessa frente de mensuração nesses 2 anos e meio, mas eu acho que ainda é uma dor para o anunciante. Eu acho que um pouco isso que o Paulo falou de, às vezes você tem o varejo que não sabe o que fazer para entrar nesse mundo de retail media, não tem os capabilities. Então é isso, pega um player que sabe fazer tecnicamente, tecnologicamente, sabe? Se pluga... E aí você entra nesse... E é isso, às vezes você não tem um e-commerce, mas é isso, você tem soluções de conseguir medir o O2O, sabe, assim, hoje em dia. Então, mas é isso, assim, não vai para um anunciante sem você ter essa parte de soluções junto com mensuração minimamente estruturado, sabe? Então... E como que você acha que a criatividade está sendo aplicada no contexto de retail media? Acho que para grandes indústrias isso é um desafio, né? Porque... É um desafio. Porque muitas vezes dentro da agência ou da própria unidade de negócio, fala assim, não, eu preciso, é um produto talvez novo, ou é um produto onde eu preciso educar ou cativar o consumidor, principalmente em bens de consumo, a experiência do produto acaba sendo muito importante para você ganhar share de mercado. Como que vocês hoje enxergam que vocês conseguem, ou que caminhos vocês desejam ou vislumbram para conseguir colocar mais criatividade na retail media, assim, o que vocês esperam dos varejistas ou das plataformas, como talvez drive de crescimento, melhoria, para vocês conseguirem aplicar um pouco mais dessa ambição também no ecossistema? Não, sim, acho que a gente faz, não só a gente, né, eu acho que eu vejo assim no mercado, mas assim, olhando pra gente, eu acho que a gente pensa pouco em criatividade dentro de retail media, né, eu acho que a gente poderia explorar que fossem, assim, mais claims diversificados nas soluções que tem, né, mais essa oportunidade, assim, tipo, displays ou mesmo vídeos ou tudo mais, né, pra gente até entender um pouco ao que o consumidor adere mais, né, como você vê um engajamento maior.
E eu acho que ainda tem uma oportunidade também da gente... Fala-se outra frente dentro do universo de comunicação, que, né, é o tema do momento, é influenciadores, né, creators. Putz, como que a gente une as coisas? E aí a gente vê isso acontecendo no social, mas, gente, dentro das plataformas de varejo, sabe? Assim, a gente consegue conectar essas coisas, né? E esse é um caminho aí que a gente está querendo explorar mais, né? E sim, conto, né? Tenho conversado sobre isso com os parceiros desse ecossistema, do que a gente pode fazer, em que a gente pode pensar. E eu acho que conforme os players de retail media também estão evoluindo para trazerem cada vez mais soluções full funnel, eu não gosto muito de falar do tal do funil, né? Porque agora eu acho que é mais sobre jornada, mas assim, tudo bem, vamos para tangibilizar falar do funil. A gente vê, né, principalmente os grandes players têm soluções de todas as etapas dessa jornada. Mas eu acho que a gente ainda pensa muito em retail media como performance, e aí isso também limita a criatividade, porque performance às vezes é aquela coisa mais hard sell mesmo, né? Então, acho que uma vez que a gente entender, abraçar, aceitar que a gente pode trabalhar toda a jornada do consumidor no ecossistema de retail media, né? Conectar criatividade com isso, acho que é vencedor, assim. A minha pergunta foi nesse sentido, porque a gente vê cada vez mais a Connect TV, né? O entretenimento, de certa maneira, se associando aos canais, às iniciativas de retail media, né? Lá fora, obviamente, os grandes players, né? Amazon, aqui na região, Mercado Livre e outros já começam com iniciativas justamente para você aumentar o tempo de conexão de marcas e permitir também essa criatividade cruzada. Vocês têm experiências hoje usando talvez a Connect TV como um gancho ou como uma plataforma de posicionamento da marca para depois automaticamente já direcionar esse consumidor para um determinado canal? Vocês têm alguma experiência nesse sentido que você pode compartilhar com a gente? Tenho, super. Adorei sua pergunta. Porque outro acho que meio na palavra, sei lá, outra solução que eu gosto muito é Connected TV. E tô vendo também as possibilidades nesse universo da conversão conectada a ela, assim, aumentarem. Tô animada com isso. A gente tem um case super legal de alguns meses atrás. Posso citar nomes de parceiros? Pode, a gente fez em parceria com a Show Heroes, né, que é um player forte de Connected TV, também globalmente aqui no Brasil. E foi uma inovação porque a gente fez essa parte de, né, veiculação de mídia, anúncio na TV, mas que com conexão do que a gente chama de voice command. Então, a pessoa o usuário, né, o consumidor era impactado por um anúncio da marca que tinha, e aí pensado, né, para aquele momento ali de consumo de conteúdo, né, que tinha um call to action para garanta seu Rexona, eu esqueci exatamente a frase, estava assim, garanta o seu Rexona, falando, Alexa, abrir Rexona. E aí, então, o cara falava Alexa, abrir Rexona, automaticamente ele caía na página da Amazon, no celular dele ou direto na TV, depende da configuração lá que ele estabeleceu, né? E aí ele podia comprar o Rexona dele, assim, né? É lógico que a mídia não era otimizada para performance, mas criou-se todo um ecossistema para que estimular o cara aquilo e ser fácil para ele, né? Aquilo. E a gente é o que eu sempre falo, eu até usei esse exemplo numa palestra que eu dei no MMA Impact no início do ano. Vendemos um caminhão de Rexona? Não. Mas, assim, gente, foi um novo touchpoint que a gente conseguiu vender, sabe? A gente teve uma taxa de conversão de 16% dessa iniciativa, sabe? Então, assim, eu achei muito vencedor. Fiquei muito feliz que a gente conectou Connected TV, Voice Commerce, Retail Media, sabe? A gente fez um bem bolado de todas essas soluções que estão aí latentes, sabe? Então, foi um case muito legal. E a gente tá no ar agora, que ainda não tem resultados, ainda tá rodando uma outra iniciativa com a Samsung Ads, também bem focada em vendas, assim, sabe? De novo, a mídia não é otimizada para performance, mas é você tornar aquele momento que o consumidor se constrói marca e vende. Aquilo fica, dentro da Unilever, a gente chama de effortless to buy, sabe? Assim, você tá se comunicando com o seu consumidor e se ele quiser comprar, tá muito fácil, sabe? Assim, então, eu acho que Connected TV tem um papel muito bacana ali, sabe, assim, e que tem bastante espaço ainda. Eu ia perguntar isso para vocês da questão de... A gente fala muito de performance, de conversão,
da ponta, mas o Retail Media ele pode passar por tudo, né? É isso. E o que você falou agora, que eu achei muito legal, a questão do teste. De testar e aprender e não ter medo de errar ou de não ser um caminhão. Pode não ser um caminhão agora, mas em algum momento talvez seja. É isso, né? Então, Tem que ter essa mentalidade, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, assim, de como que é pra vocês, porque você falou que a menturação é muito importante, são investimentos altos em tudo que as empresas fazem. Como que é essa questão do teste, de aprendizado, do erro? Como é que é essa mentalidade pros times, até pra você, se vocês têm que lidar com trade, com marketing, comercial, trazer isso para a empresa, mostrar, olha, isso aqui é novo, vamos testar, vamos ver como é que é isso para vocês. Aí a minha experiência particular, eu acho que eu tô cercada de um time que gosta muito disso, de testar. Eu tava até outro dia falando com o meu par, que é do comercial, falando, gente, aí ele tirou férias, não sei o que, então eu lidei bem direto com uma pessoa que trabalha com ele, e aí eu falei pra ele, gente, a Laís foi, assim, sensacional na sua ausência, porque tudo que eu propunha de mídia, ela falava, não, vamos fazer junto, vamos fazer. E ela até botava um dinheiro dela pra gente fazer, sabe? Assim, então, e aí o meu próprio time também é super aberto a gente testar. Então, eu acho assim, a gente tem estímulo da nossa liderança pra fazer isso, tem autonomia pra decidir se vai fazer, se não vai fazer. E aí a gente tem os nossos outros parceiros também dispostos a testar. Como qualquer teste é isso, você vai colocar um dinheiro menor, né, e depois, se der certo, você vai expandindo, né, mas a gente faz muito isso lá, assim, essa é a mentalidade. Eu não tenho um percentual certo do meu budget dedicado à inovação, vai muito oportunidade a oportunidade, sabe, mas essa é a nossa mentalidade. Eu e a pessoa que trabalha comigo, a Liana, um beijo, adoro mandar beijo, é isso que eu faço. A gente... Cada plano, cada briefing que a gente recebe, a gente sempre pensa e conversa muito com a nossa agência, tipo, o que a gente vai fazer de diferente aqui, né? Não vai fazer só Porque, assim, a gente precisa trazer o resultado, precisa vender, precisa, né, ter tudo, mas o que a gente vai fazer de diferente para poder também contar uma história, para poder entender, para extrapolar depois, né? E pra gente quer estar na vanguarda das coisas também. A Unilever, eu falo isso sempre, a Unilever é o maior anunciante do Brasil. A gente quer que o Retail Media faça parte disso, sabe? Assim, e não só maior do lado de volume de investimento, mas do que constrói, né? E eu né, a nossa liderança, a gente tá nessa jornada de que o Retail Media seja olhado dessa forma lá dentro também. E a inovação é essencial, né? Nesse sentido. E a gente falou um pouquinho de investimentos, se me permite fazer uma ponte. É muito interessante a gente ver, porque normalmente o dinheiro de mídia, ele é um dinheiro planejado anualmente, né? Você tem um orçamento, enquanto o dinheiro de trade normalmente tem um ciclo menor, normalmente trimestral, mensal, dependendo do ritmo de vendas. Quando a gente fala de retail media, né, a Unilever que já está mais avançado nesse entendimento do ecossistema, vocês já conseguem hoje fazer compromissos de investimento com os canais de retail media que são prioritários para vocês, para que exista, vamos dizer, um horizonte de investimentos e resultados construído para que essa roda de test and learn aconteça de uma maneira mais consistente, sem ter... A gente sabe que aprovar um orçamento, validar um projeto, toma tempo, né? E dentro de grandes companhias, às vezes, também tem uma complexidade maior, dependendo do número de aprovadores. E quando você já tem um joint business plan, vamos assim dizer, com um parceiro, você acaba tendo mais liberdade, porque o orçamento está pré-aprovado, você espera um resultado, e nesse intervalo, né, de construção do resultado, você tem mais liberdade para testar. Como que vocês têm definido esse investimento com os canais prioritários? Você já tem esse horizonte de investimento, ou ainda, por ser uma área mais jovem, ainda está muito... projeto a projeto? Como que tá isso? Não, a gente lá tem um budget anual, que lógico, né? Pra vai mídia mudando. Como um todo. É isso, a gente tem um budget anual que a gente pode, então, sim, fazer esses compromissos, não compromissos, mas esses acordos e estratégias, né? Pensando no ano, a longo prazo no ano, né? Mas flutua um pouco, normalmente, a gente entregando o resultado, normalmente vem mais dinheiro, né? Assim, claro que tem outras variáveis que impactam nisso, mas... tem muito essa mentalidade de continuar investindo no que está dando certo, né? Mas a gente, sim, tem um ponto de partida do ano e, sim, temos JBPs com alguns players que é isso, né, gente? Tem que ser relevante para o nosso negócio e tem que ter alguma maturidade em retail media, né? Então, a gente tem... Eu acho que o que a gente precisa evoluir agora é que é um desafio mesmo, por conta daquilo que você falou no começo, né? Quando você fala do lado comercial... O varejo que é o cliente da empresa, mas quando você fala do lado de mídia, a empresa é o cliente do varejo. E eu acho que a gente
deveria buscar mais sinergias entre os JBPs, de mídia e comercial, porém, como lidar com essa relação, né, assim. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade de buscar mais sinergias nesses JBPs. Hoje eles são separados, mas sim, temos esse plano exatamente, e não é nem só teste de inovação, assim, sabe, mas, por exemplo, uma coisa que a gente chama de learning agenda, né, as pesquisas que esses players oferecem, que a gente implementa nas campanhas para entender o impacto não só nas vendas, mas também em construção de marca, né, então os brand lifts, às vezes até estudos maiores, como um MMM ou um Dynamo, né, da Nielsen, da Canta, que aí você entende, então, como que aquele canal, né, o que ele representou nas suas vendas e no seu ROI geral de estratégia de companhia, né, assim, então, ter um JBP, ter um investimento planejado, né, com esse parceiro, destrava muito essas frentes que são fundamentais, são estratégicas, né, para o negócio como um todo, né, não só para a atividade de mídia. Assim. Não, bem legal. E você trouxe esse exemplo né, de como que você atribui o resultado para o parceiro, que eu acho que é super interessante, porque acaba que o retail media muitas vezes nasce em torno do ROAS, né, porque é o low hanging fruit ali que eu consigo teoricamente entregar que outros parceiros não conseguem, mas que outras métricas ou outros entregáveis do ecossistema de retail media que são hoje definidores de onde vocês colocam mais peso ou investimento versus talvez quem esteja no estágio anterior. Você pode elaborar para a gente um pouquinho de como que vocês falam assim, não, esse parceiro é bom de retail media, porque talvez além do ROAS, ele também me entrega essas métricas, né, seja de brand lift, sales lift, que a gente sabe que é o mais óbvio, mas existem outros entregáveis que compõem esse processo de parceria? Super. Sendo super transparente, assim, o ROAS, a receita, o sellout ainda são as nossas principais diretrizes, assim. Mas esse é um trabalho que eu também estou tentando fazer muito lá dentro e estou sendo ouvida. Eu acho que é um processo, né? Mas eu sinto que o marketing, assim, né, os times de marca estão com a cabeça aberta a isso. Eu acho que agora é a gente construir. Eu falo muito de que agora os players de retail media, eles entregam muito mais do que só performance, então que a gente precisa evoluir nisso dentro deles. A gente faz coisas, claro, mas acho que olhar com mais carinho, porque no fim do dia, quando você vai nas minhas metas, a cobrança é sobre o ROAS, né, assim. Então, por isso que a gente tenta equilibrar. Mas, por exemplo, sim, né, hoje em dia eu já consigo, até trouxe em alguns relatórios exemplos de quando eu apliquei um brand lift numa iniciativa que era até mais estruturada para performance, a gente viu crescimento de 4 pontos percentuais em favorabilidade de marca, sabe? E, por exemplo, plataformas que que me entregam, assim, um pouco isso, tipo, social, tem se mostrado bem, assim, efetivo, sabe? Nisso, com as soluções de collabs que eles têm e tal. Então, eu acho que sim, a gente tem olhado cada vez mais para isso. E eu sempre falo muito da gente tentar ser justo com o que a gente vai medir, né? Então, é isso. Tanto assim, o formato, então, sei lá, vou falar qualquer coisa, tá assim, um display. Você vai olhar primeiro pro ROAS, pro display, sabe? É justo com o display, sabe? Assim, não é justo, sabe? Você olha para talvez o engajamento, o viewability dele, aí o CTR, sabe? E aí depois o detailed page view, que é o tempo que o cara realmente ficou na landing page que ele caiu. Acho que você tem que ser justo com o que você tá medindo também, né? Então, a gente sim olha para tudo isso, mas lá dentro a gente ainda é muito drivado pelo ROAS, pela receita nos nossos projetos. Mas na hora de entender se aquela mídia fez o trabalho dela, a gente sim olha certinho. E quando a gente fala do display hoje, vocês estão focados mais na construção de vídeos ou para vocês o display, banners, enfim, mais tradicional, funciona bem dentro do contexto do retail media, ou até rich media, né? Algumas plataformas oferecem esse formato. O que tem construído um resultado no final melhor, né? A gente sabe que existem métricas intermediárias que vão ser diferentes, mas na abordagem que não seria talvez produto patrocinado, que é o mais óbvio, que é justamente o que compõe a terceira grande onda do retail media, né? Falando de um processo mais avançado, vamos dizer, do nosso retail media 2.0, que a gente fala hoje em dia, o que tem construído um resultado melhor para vocês? Não, eu acho
que é a combinação de coisas, né? E aí você tem players mais maduros que têm esse modelo de atribuição, né? Porque também tem um ponto de... Se você faz só produto patrocinado, você, acaba que você não está explorando todo o potencial de consumidores que você tem, porque você precisa estimular essa demanda, né? Sim. Tem um dado aí de mercado que se mantém aí desde o ano passado, né? Que quando você entra... Aí eu vou falar do e-commerce, tá? Quando você entra numa plataforma de e-commerce, sei lá, 80% das buscas são buscas por produto e são buscas unbranded. Então, assim, o cara entra procurando desodorante, né? Tô falando desodorante, que é a categoria. Procura desodorante, ele não procura Rexona. Tipo, quero que ele procure Rexona, óbvio, mas assim, tem gente que procura, mas assim, a maior parte... Então, assim, se eu só for lá, né, e trabalhar o search, e a minha keyword ser Rexona, não sei o quê, eu vou estar perdendo... Uma né, janela gigante de oportunidade. um tamanho gigante de oportunidade. E se, beleza, o cara procura Rexona, se eu comprar desodorante, mas eu vou pagar um CPC, um CPA, né, tão mais alto do que eu poderia pagar se eu tivesse construído essa jornada, se eu tivesse criado os estímulos anteriormente. Então, acho que todo formato tem sua importância nessa jornada. Eu acho que o desafio do mercado está em atribuir, né? Porque eu preciso entender quanto que aquele display fez de diferença nesse meu resultado final, já que meu objetivo ainda maior é vender lá dentro, né? Então, hoje a gente explora bastante display, a gente explora pouco vídeo dentro de retail media, a gente trabalha mais vídeo quando a gente fala de construção de marca e a gente usa as plataformas mais... massificadas, assim, que são mais, né, assim... É quase estranho falar isso, mas eu falo as plataformas tradicionais de mídia no digital, né? Assim, não é mídia tradicional. E porque, assim, né, a gente faz uma composição de efetividade com eficiência também, né? Então, assim, você pega um YouTube hoje, é super eficiente, super efetivo, né? Você fazer uma estratégia de vídeo ali com eles, e também tem essa entrega programática em Connected TV, enfim, na jornada do usuário Google ali, né? Então, a gente explora pouco vídeo, mas a gente trabalha bastante display, a gente faz alguma rich media também. E a gente até já explorou algumas coisas diferentes, tipo fazer um playable ad, sabe, assim, que, né, traz um engajamento, traz uma conexão maior, né, porque no fim do dia a gente tenta sempre fazer as duas coisas, tá tentando sempre fazer as duas coisas concomitantes, que é construir poder de marca, e isso a gente faz através de diferenciação, né, e o engajamento normalmente proporciona isso, né, e vender, né? A gente quer também conversão, né? Então, a gente fica aí dentro do nosso universo de retail media, a gente tenta buscar soluções que consigam entregar as duas coisas, sabe? Assim. E o retail media foi usado para, muitas vezes, quebrar barreiras da área comercial, por exemplo, vocês dentro de uma determinada categoria estão buscando um crescimento de share dentro de um determinado canal, ou dentro de uma determinada região. O retail media já teve um papel importante para quebrar barreiras do outro lado do varejista, que talvez não estivesse posicionando o produto de vocês da maneira que vocês gostariam. Você tem algum exemplo nesse sentido? Eu acho que eu não tenho nenhum exemplo nesse sentido. Uma coisa que a gente sente muito é que os varejos, e até os varejos menores, assim, eles querem muito que a gente faça isso, sabe? Às vezes eles não têm as soluções maduras que a gente gostaria, então a gente acaba não... né, dando um passo à frente, mas a gente vê que eles querem muito, sabe, essa parceria e tudo mais. Então, tem vezes que a gente faz mais as coisas dentro de casa, né, e usando o nome deles e tal, e eles gostam, sabe, assim, quando eu falo de atividades mais regionais, assim, sabe? Mas eu não sei se eu tenho um case específico para dividir. O que eu posso dizer é que a gente vê, de novo, né, nesses players que são mais representativos para o negócio e mais maduros em retail media, a gente vê o impacto que o retail media tem no percentual de resultados. Assim, eu acho que a gente sempre olhava de uma forma da venda incremental, e eu sei lá se é incremental ou se é essencial, sabe? Assim, dependendo da plataforma, sabe? O retail media hoje já é capaz de mover o número nominal e talvez o share da categoria em canais estratégicos. Exato. Ele tem um papel hoje já central nesse processo. Sim. É fundamental, assim, em alguns players. A gente vê que se tira o pé de mídia, mas a gente mexe tanto no nosso share of voice, que aí é a presença
da nossa marca ali, né? Nesse lugar que a gente tem milhões e milhões de pessoas todo dia. E a gente vê impacto nas vendas significativos, assim. E vocês têm algum exemplo? Eu sei que eu tô fazendo perguntas complexas num mercado imagina. bastante jovem, né? Eu tô amando, Mas, tô aqui aprendendo muito sobre retail Eu também, media. tá? Uma coisa, né, a gente fazendo... acaba puxando muitas vezes, o retail media, uma ação interessante de retail media de vocês foi capaz de influenciar o consumo, né, ou talvez a percepção de valor das marcas de vocês em outros canais, né, por exemplo, talvez num canal social, ou talvez num canal de vídeo, vocês já em algum momento tiveram a oportunidade de perceber essa movimentação que o retail media foi o drive da percepção de conhecimento de um produto ou de lançamento de uma marca que acabou melhorando a favorabilidade em outros meios? Na verdade, o exemplo que eu tenho em mente agora é meio que o contrário, posso dizer, porque esse exemplo que eu dei da favorabilidade ali, no outro momento, foi, na verdade, em social, que a gente tinha toda uma frente que estava trabalhando marca, em social, nessa mesma campanha, então que o objetivo era alcance, views, nananã, e tinha a nossa frente de ativação, que a gente chama de retail media, porque é conectado ao varejo e é performance, então a gente põe nesse nosso escopo de retail media, né? Nesse caso foi pilotado por nós mesmos, mas a gente sabe que parte de entregas de pacotes de alguns planos de retail media dos varejistas também é dentro de social, né? E aí foi isso, foi interessante que essa nossa frente de performance retail media construiu mais para a marca do que a frente de branding, de construção de marca, né? E então, não é exatamente o que você me perguntou, mas é Esse é o caminho. É uns caminhos. E eram entregas assim, catálogo de produto, né? E aí você tem algumas soluções no Meta, por exemplo, que você tem lá um asset, né, de marca que você pode fazer o que você quiser com catálogo de produto ali. Então era realmente uma entrega de performance para estimular a venda que construiu marca, sabe? Assim, então eu achei isso E como é que tem sido o papel das agências de vocês na construção do retail media? Isso ainda é uma atividade que está interna ou vocês têm parceiros hoje que de alguma maneira estão contribuindo nesse processo? Como é que está sendo essa troca com as agências também? Hoje a gente tem uma agência dedicada à atividade de retail media e media performance, que é a Cadastra, né? Eles são parceiros da Unilever há muitos, muitos anos, mesmo antes da gente ter a estrutura que a gente tem hoje lá dentro. E eles são bem especialistas nessa atividade, assim, claro, de novo, é uma atividade em construção, mas eles acompanham, assim, bem no pulso, né, tudo que é construído ali, e quero acreditar que a gente como Unilever e eles como Cadastro, a gente faz parte de tudo que está sendo construído também, puxando muitas vezes o carro, né. Não só a gente, lógico, mas quero acreditar que a gente está na vanguarda ali, né. Então, a gente tem essa agência que é especialista. O que a gente tem tentado fazer muito lá dentro, e eu também vejo evoluindo, não é fácil, mas está acontecendo, é a integração entre as nossas agências para que os planos de novo, uma vez que o retail media é mídia, ela vem dentro de uma estratégia de comunicação, como que as agências em conjunto fazem um debrief one team, assim, pra gente, né? Um debrief integrado também de todas as frentes. E então, e aí a gente tem uma outra agência de mídia que trabalha mais para construção de marca, de mensagens, né? Que é a Initiative. Então, eles se falam muito para trazerem essas energias, né? Tem vezes que a gente não vai conseguir ter essa energia, mas tudo bem. Como que a gente casa a maior parte das coisas, né? Como que a gente tem um storytelling, assim, integrado do que a gente... desse impacto no consumidor, né? Porque, de novo, ele é um só. E tudo bem, tem limitações de mensuração desse tipo de trabalho, mas tá, dentro do que existe, como que no máximo a gente consegue fazer. Então eu acho que o nosso esforço está sendo nisso, em integrar as agências para elas tentarem entregar uma coisa só pra gente, e tá evoluindo. Eles se falam, inclusive, sem a gente, muitas vezes. No começo a gente precisou mediar muito essa integração, agora eles já estão, assim, né, se falam no paralelo, se dão bem, graças a Deus, né, também, que isso é importante, né, afinal a gente quer ter saúde mental no trabalho. Então tá evoluindo nesse sentido. Mas a gente tem uma agência especialista hoje em dia, porque a gente sente que aí, né, não precisa, sabe, assim, eu ia fazer essa pergunta de agência, eu ia perguntar pra você uma coisa que eu ouvi em uma outra conversa, que o retail media é um pouco do que o digital foi lá atrás. Então, tinham as agências especializadas em digital.
E hoje não faz mais nem sentido você ter isso. Mas assim, como é que você vê? Você falou da Cadastra, que é um exemplo muito legal. Mas como é que você vê hoje uma agência, seja ela especializada em alguma outra coisa, ou até as grandes agências, se não tiver esse olhar para o retail media? Faz sentido para vocês, um parceiro hoje de negócios, porque hoje as agências são isso, não terem esse olhar? Faz algum sentido? Vocês trabalhariam com alguém que não tivesse essa abertura para integrar com as agências de vocês? Não, eu acho que ainda tem muitas marcas que operam assim, mas pra gente não faz o menor sentido, né? Eu acho que precisa, exato, mesmo que não seja a atividade da agência, o core da agência, mas ela ter abertura, entender que precisa, né, integrar com esse outro lado que é feito aqui, pra gente não faz sentido trabalhar. Isso, graças a Deus, foi uma coisa que a gente não viveu, essa resistência, sabe, assim. Então, não faz, assim, gente, quando você vê, e o que a Adsmovil tá construindo agora, né, que eu tenho certeza que vai dar certo, né, acho que, vão errar, vão acertar, mas faz parte de todo o processo, jornada, né, de exatamente. lançamento de produto. Mas o que vocês estão querendo construir, assim, vai ser incrível. Se a gente deixa essa audiência toda que vocês vão ter em mãos, assim, para trás, E você sim, falou de não é audiência. concebível, né, assim. Não faz o menor sentido. Não faz o menor hoje, né? sentido. Você falou de audiência, acho que é um outro tema que às vezes a gente não percebe a oportunidade. As plataformas de retail media são capazes muitas vezes de ajudar no planejamento da marca, né? Exato. Fazendo contagem de audiências, dando insights. Essa dinâmica já está acontecendo com Já. vocês, desses parceiros, independente da campanha. Obviamente tem os dados de resultado da campanha que são de vocês e obviamente traz o aprendizado em torno do que já foi feito, né? Mas aí a gente olhando para trás, né? Para olhar para frente no sentido de, olha, eu tenho, vamos supor, vou lançar um novo Rexona, um novo produto com um posicionamento um pouco diferente, talvez do que eu já vinha fazendo até agora. Putz, eu queria entender determinados aspectos socioeconômicos, geográficos, demográficos, de comportamento de consumo. Esses parceiros hoje estão capazes de devolver para vocês insights independentes da mídia para ajudar Perfeito. nesse processo de fundamentação de um lançamento de produto, por exemplo? Sim, não todos, né, mas sim, muito. E a gente tem muito essa troca com eles. Inclusive, né, quando a gente tem o JBP, isso é parte da entrega, né? Porque eu acho que muitas vezes a entrega de um JBP é menos sobre bonificação de mídia, e mais sobre os serviços que vão vir, né? Os serviços especiais e tailor-made, né? Para as nossas necessidades, que a gente garante destravar, né? Com esses acordos, com esses compromissos, né? Mas aí mesmo falando de ad hoc, assim, sim, temos. Inclusive, se eu pudesse citar nomes de novo, né? A Impulso, né? A RD, a Raia Drogasil, né? Via Impulso, que é a frente de mídia deles, a gente faz muito isso com eles. Eu acesso eles previamente, muitas vezes, pedindo um pouco esse diagnóstico do consumidor dentro, né, do ecossistema deles, e vem com insights super importantes, assim, que no fim do dia ajudam, extrapolam, assim, a parte de mídia, né? Ajuda os times de, sei lá, inovação a tomarem decisão sobre um insight sobre um possível novo produto, né, que a gente pode lançar e tal. A gente faz muito isso e, claro, né, tem outros players, tipo, que de novo já são mais maduros, né? Amazon, Mercado Livre, isso é muito claro. default pra eles, assim, sabe? A Amazon, inclusive, tem muita coisa automatizada, já que a gente mesmo entra e já busca, sabe? Assim. Bacana. Então, O papo tá muito bom. ai, Tá gente. sendo um MBA em Retail Media aqui hoje. E é só o primeiro da nossa série de conversas. Mas a gente precisa caminhar um pouquinho pro fim. Vocês já falaram muitas coisas de aprendizados, muitos insights. Mas se vocês tivessem que pontuar o que vocês mais aprenderam com Retail Media até agora, ou especificamente em 2024, que a gente tá no finalzinho do ano, o que seria? Ai, que pergunta difícil, eu aprendi tanta coisa, né? Na verdade, foram 2 anos e meio de aprendizados do zero pra mim, assim, né? Eu acho que... Eu vou falar, então, desse período, tá? Assim, eu acho que tem aprendizados técnicos e tem aprendizados mais holísticos. Então, essa questão de... Acho que ainda não tem um jeito certo, um jeito errado de pensar e trabalhar retail media. Eu acho que o importante é você apostar numa estratégia, numa estrutura e deixar ela rodar para você entender, né? Então, eu acho que é isso. Então, eu, tipo, falando mais para anunciantes, né? Então, define quem vai cuidar de retail media e aposta nisso, né? E tenha um ways of working muito bem estabelecido, né? Com
com os principais stakeholders. Então, assim, eu vou cuidar de retail media, mas a gente vai ter essas rotinas aqui, né? Então, no meu caso, eu, mídia, trade, canal, que a gente tem isso, a gente tem status semanais. Às vezes não tem pauta, mas sempre vai surgir uma coisa para a gente precisa estar sempre alinhado, né? Então, é garantir um ways of working garantir papéis e responsabilidades bem definidos, ways of working fluidos, né? Com rotinas estabelecidas, né? E eu acho que a importância de você ter realmente a mentalidade de testar. Eu acho que teste é sempre importante, mesmo em frente de atividades mais estabelecidas, né? E aqui mais ainda, e entender que muitas vezes, né, os resultados não vão vir, mas sempre vai vir algum aprendizado, sabe? Então, ter isso em mente. Eu acho que esse ano a gente testou muita coisa, acho que até mais que ano passado, então a gente vê muita riqueza nisso. Isso foi uma coisa legal de 2024, que a gente conseguiu dar mais espaço para testes. E assim, se eu puder deixar, né, de novo, reforçar uma mensagem para os varejistas, né, que estão nessa atividade de retail media, né, ou estão buscando entrar, é realmente combinar soluções com mensuração, assim, e ir para o anunciante, para a agência, enfim, com isso amarrado. Não precisam ter 727 milhões de formatos. Tenha 3, mas que você consiga mostrar o que eles fizeram, sabe? De verdade, né? Que a gente tem insights para saber se aquilo... O que naquele composto, né? Fez diferença, não fez diferença, né? Então, acho que essa ainda é uma dor que evolui, mas eu, como anunciante, gostaria que evoluísse mais rápido. Então, acho que é um pouco isso, assim, de deixar de mensagens e aprendizados, né? E o que eu considero importante, sabe? Eu acho que muita gente vai se reconhecer nas duas coisas. Aí, desculpa, só se eu puder complementar uma coisa, assim, que eu vi evoluindo em 2024 e que estamos surfando, acho que a gente precisa acelerar, mas que a gente está surfando, é essa visão de que retail media entrega para todos os momentos da jornada do consumidor, não só para aquele momento da venda, né? Então, que eu acho que eu estou feliz de ver o mercado expandindo para isso e a gente está nessa jornada e agora é pegar velocidade nela, assim, nas nossas estratégias. Bacana. Legal. Pra você, eu acho que em 2024, eu falo que mais do que aprendizado são constatações, né? Acho que a primeira é que o retail media, ele é uma construção coletiva. É isso. Né? Ela não é uma construção independente, né? Eu acho que todos os players que buscam, players ou marcas que tentam fazer isso de maneira isolada, tem mais dificuldade. Quando você tem troca, como é um processo ainda em construção, a construção coletiva ela é mais robusta e ela é capaz de entregar resultados mais interessantes, né? Segundo é o que a Dani já falou, é uma solução holística para as marcas, né? No sentido de que eu posso atuar pela profundidade da informação, pela diversidade de formatos ou pela oportunidade que está se deslumbrando, né, nesse mercado, utilizar esse tipo de canal, esse tipo de dado para construir resultados em diferentes contextos de negócio, que não só o de fomentar o sellout do canal de varejo que eu estou ativando ali em parceria. Então, esse é um ponto importante. E um outro tema que eu acho que é fundamental e que eu gosto de reforçar muito é que os varejistas percam o medo de compartilhar informações, né? Porque a gente tem... não é advogando em favor da indústria, mas é advogando em favor do mercado, né? Obviamente que os dados que são sensíveis para aquele varejista, eles vão estar sempre preservados, não só pelos operadores das plataformas e das mídias, mas pela própria legislação, que garante que tudo que é sensível, né? E é importante também a gente, né, os varejistas entenderem que ele tem o controle de como e quando aquelas iniciativas podem acontecer. A gente vai ter varejistas que só querem ativações de mídia que tragam para o seu próprio canal, que não eventualmente permitam. Mas quanto mais aberto ele for, maior é a oportunidade do retail media. Porque se o dado dele, anonimizado, despersonalizado, ele é capaz de ser utilizado para construção de valor para marcas como as que a Unilever representa, você cria oportunidades de receita, de incrementalidade
pro resultado financeiro daquele negócio muito superiores, né? Porque não fica restrito à dinâmica de compra e venda que ele está gerenciando, mas dentro de um ecossistema maior de mídia que tem outros interesses de aprendizagem e de construção de awareness e consideração que vão além da rotina que ele está acostumado. Então, então a gente vê cada vez mais os varejistas percebendo, né, amadurecendo esse entendimento para perderem esse medo e saber, porque o negócio dele está preservado, né? Em todos os contextos, porque quando você define o produto que vai ao mercado, que uma Unilever ou qualquer outra marca pode anunciar, as regras de negócio que são importantes ou são sensíveis vão estar preservadas. Mas quanto mais aberto ele for, maior é a oportunidade dele participar e gerar novas linhas de receita que talvez estão completamente impossibilitadas hoje se ele vive num mundo fechado, né? O consumidor, ele não consome só no mercado dele, ele precisa entender isso. Então, quanto mais aberto ele for, consumidor típico no varejo alimentar ou no varejo de higiene e perfumaria, ele vai consumir 7, 8, 9 redes diferentes ao longo do mês, né? O consumidor não é leal a uma loja. Não é leal a um produto. Não é leal a uma marca, ele não é necessariamente leal a uma marca, né? Como o próprio Dani falou, a maior parte das buscas ainda acontece na categoria e não na marca. Então, o consumidor, ele está sempre buscando uma experiência nova, uma aprendizagem nova. Então, quanto mais integrado, mais aberto você for para não necessariamente fazer uma troca, mas permitir que o consumidor tenha a oportunidade de se relacionar com aquele canal dele ou com os dados que ele oferece para construir valor nessa jornada de consumo, né? Maior é a oportunidade de resultados financeiros também. Então, essa como você pode dizer, essa abertura, né? Acho que a gente vê que cada vez mais quem está se dando bem nesse ecossistema são os que estão cada vez se abrindo mais para iniciativas colaborativas e integração de dados e informações para que sejam utilizados em contextos diferentes. Exato. Desculpa, só complementando, né? Concordo 100%. Obrigada até pela provocação ao mercado, Paula. Que novamente, né, que você falou, o Retail Media é uma construção colaborativa mesmo, então acho que todas as pontas aí precisam passar as mensagens, né? Eu acho isso, né? É uma miopia um pouco essa falta de abertura, porque hoje você tem, né? E aí falando das audiências, você tem clean rooms, você consegue realmente proteger os dados. E a gente, como anunciante, o porte que a Unilever tem, a reputação que a Unilever tem, você acha que a gente vai querer fazer alguma coisa contra a LGPD? Claro que não, né? Então, assim, gente, tem soluções, vamos fazer, né? As coisas. E uma outra coisa que eu quero ver evolução, e eu acho que a solução que vocês estão trazendo vai contribuir muito. Na verdade, assim, é uma solução que soluciona isso, as walled gardens, né? Assim, então a gente... Porque é isso que você falou, o consumidor... E eu já vi esse dado também, né? E eu, como consumidora, gente, eu não compro em um único lugar, faço pesquisa de preço, às vezes eu vejo no online e compro no offline, vice-versa. Às vezes eu tô numa loja física, vejo, deixa eu ver quanto é que tá no e-commerce, aí eu entro lá, tá mais barato pra comprar no e-commerce, e agora tem clique e retire. Então, assim, essa que é a vida do consumidor, né? Então, eu acho que uma vez que a gente derruba os walled gardens, a gente consegue, então, falar com o consumidor independente de onde ele esteja. E uma outra, falando de dados, né, assim, mais especificamente de audiências, uma outra solução que está, né, muito em voga, que eu quero muito ver uma expansão, já estou vendo, mas quero mais, é essa parte de colaboração de dados. Então, por exemplo, a solução que a LiveRamp traz, que ajuda na derrubada dos walled gardens também, porque você consegue integrar dados de vários varejos anonimizados, ninguém rouba dado de ninguém, gente, não sei o quê. Mas aí trabalhar numa campanha única, todos eles, e você consegue otimizar de acordo com a performance, e não ficar otimizando varejo por varejo, sabe? Assim, então eu acho que esse tipo de solução todo mundo tem a ganhar, né? O consumidor tem a ganhar porque a marca está sendo mais, né, contextual, mais de acordo com, entregando coisas mais de acordo com a jornada e com as preferências dele, né? O anunciante ganha por eficiência e efetividade, e o varejista, né, o parceiro, assim, ganha também por efetividade, por você ter mais insight sobre aquele consumidor que você consegue até levar para seu plano de negócio, não só para o seu plano, para sua frente de retail media, né? E, gente, a gente entregando uma coisa que faz mais sentido para o consumidor, você vai vender mais. Então, gente, é uma cadeia positiva, sabe? Assim, então
Eu acho que é por aí. Fazer um último comentário, que você falou muito da integração de dados. Acho que vale a gente ressaltar, né, que a gente na Asmovil também tem o nosso Data Clean Room, que a gente tem a habilidade justamente, né, reforçando muito o papel da Asmovil no mercado, né, a gente é um facilitador, né, de soluções para o mercado de retail media. Então, se a Unilever trabalha com a LiveRamp ou com qualquer outra CDP, é possível de integrar essa informação com os nossos dados, né, os dados primários do varejista que eu represento, os dados primários que a própria Asmovil tem de geolocalização e fazer a combinação desse dado para fazer uma ativação cada vez mais inteligente. Então, essa interconectividade, né, e essa abordagem agnóstica é um tema que a gente acredita muito na Asmovil, né, para que a gente construa um ecossistema cada vez mais robusto e poderoso, sem criar essas barreiras, né, que a gente muitas vezes vê em alguns players ou alguns limitantes. É natural que os grandes players tenham mais restrições, mas para o ecossistema crescer de maneira democrática, né, eu falo que o Retail Media, ele tem um papel de democratização da mídia que a gente não via há muito tempo, né, porque a partir do momento que eu agrego dados que nenhum publisher ou nenhuma outra plataforma é capaz de promover, porque esses dados são do varejista, você cria uma oportunidade para o mercado que ela é única e que ela só é grande o suficiente se tiver muitos parceiros participando. Se tem poucos parceiros participando, ela acaba sendo pequena. Então, é uma oportunidade que o mercado tem de democratização de mídia que eu tenho muita... enfim, eu sou apaixonado pela essa ideia porque o Retail Media trouxe isso de volta para o ecossistema de mídia que a gente não via há muito tempo, né? Maravilhoso. Tô aqui, gente. Formei. Foi incrível o papo. Agradecer mais uma vez a presença de vocês, a gentileza de compartilhar tantas coisas. Essa troca que vocês trouxeram foi muito bacana. E tem um último recado? Alguma outra coisa que a gente não falou aqui? Acho que do meu lado não. Acho que a gente falou bastante coisa. Foi ótimo. Aprendi muita coisa também, viu, Paula? Obrigada. O recado é chamem a gente para conversar. Exato. Né? Porque é sempre um prazer, de novo, por ser uma construção coletiva, eu acho que essa troca é o que traz o crescimento de todo mundo, né? Então, eu acho que o nosso papel aqui nessa parceria é justamente criar essas conversas, produzir mais conteúdo, compartilhar mais informações, para a gente ajudar o mercado a entender caminhos, né? E construir soluções cada vez melhores, onde todo mundo vai poder se aproveitar e criar mais resultados de negócio para todas as empresas, né? Então, obrigado pela oportunidade aí, pelo MMA de a gente ter esse espaço, e obrigado, Dani, também por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Aprendi muito também. Obrigada, Gé. Obrigada, MMA, pelo convite também. Bacana. Recado dado. Estamos abertos para conversa. E muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Até o próximo episódio.